Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então vamos começar o nosso estudo. Quem chegar depois vai se ajustando aí, vai encaixando. Aí tá a foto do Natan, o pessoal pediu, né? Semana passada não deu pra pôr, tá aí o rapaz aí e o vô coruja aqui. Bom, nós estamos estudando que Deus oferece a salvação pra gente, mas depois que a gente recebe essa salvação, Ele oferece um relacionamento, que Ele é o nosso Pai, e a gente agora está conversando, estudando, entendendo sobre esse relacionamento. E que Deus, de uma vez por todas, provou o seu amor. Como diz Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só ajustar um pouquinho aqui, o pessoal em casa poder ver as referências. E a gente viu que a palavra de Deus tem que ser autoridade sobre as nossas vidas. Se alguém não quer acreditar, se alguém é infiel, Deus vai mudar por causa disso? Deus se torna infiel? A palavra fica diferente? Não, de maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a gente viu que também, além desse relacionamento com Deus, Deus é o nosso Pai, a autoridade da palavra de Deus nas nossas vidas. Então agora a gente tem essa identidade, a gente tem a nossa vida colocada em Cristo e também nós temos a filiação, quer dizer, somos filhos de Deus, e também nós temos a garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz ali em Romanos 8, 38 e 39. E aí a gente viu que em Apocalipse 5, 9 fala que Cristo nos comprou com seu sangue, né? E nos fez sacerdotes. E aí o que aquele texto quer dizer é que essa identidade que nós temos em Cristo, ela traz: eu sou filho de Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, minha vida está escondida em Cristo. E aí ali Apocalipse fala dessa posição que também somos colocados em Cristo. Apocalipse 5, 9, que fala assim: entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então fomos comprados para Deus, agora pertencemos a Ele. O preço pago foi o mais alto de todos. Ele deu a própria vida para que nós pertencêssemos a Deus. E aí a gente começou a ver que, embora a nossa salvação é garantida, alguns poderiam pensar assim: Cristo pagou os meus pecados, Ele garante a minha salvação, então eu posso fazer o que eu quero. E a gente estudou ali na história de Abraão e de Sara com Agar, que o pecado traz consequências. Eles não perderam a salvação, mas as consequências do seu pecado vieram. Tanto que havia o sentimento de Sara de ter sido desprezada, as disputas dentro de casa, Ismael humilhando Isaac depois, e depois tendo que expulsar Ismael de casa. Pecado traz consequências. Então a salvação é garantida pela misericórdia de Deus, ela é garantida pela fidelidade de Deus, porque Deus prometeu e Ele é fiel, o que Ele promete Ele cumpre, e ela é garantida pela provisão de Deus, que providenciou Cristo para morrer no nosso lugar. Bom, nós vimos lá em Efésios 3:20, na última lição, que quando a gente ora, a gente está se colocando diante de Deus, aquele que é todo poderoso. Efésios 3:20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos e pensamos. E a gente viu na história de Isaac e Esaú, que Esaú menosprezou a sua primogenitura, e muitas pessoas desprezam aquilo que Deus oferece a elas, seja a salvação, seja o relacionamento com Ele, seja uma vida transformada, e as pessoas às vezes desprezam isso e preferem ir à sua maneira e fazer da sua maneira. Nós vimos também na história de José que Deus é soberano e Ele trabalha a favor daqueles que o amam. Deus trabalhou na vida de José, e no meio das adversidades Deus fez com que aquilo se revertesse em bênção para a vida de José.
A mesma coisa com a gente. Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, em Êxodo capítulo 3, verso 14, e a gente já estudou isso na primeira fase, na segunda fase, agora, que pergunta o nome de Deus: qual o seu nome? E Deus responde: eu sou. Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E aí a gente viu e comparou isso com o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se falta ânimo, Ele pode dar. Se falta coragem, Ele pode dar. Ele que cuida de nós, Ele que leva para os pastos verdejantes, é Ele que guia no caminho da justiça, é Ele que refrigera a alma, que traz alívio, alento, restauração àquele que está com o seu coração dilacerado. Então, tudo que nós precisamos, o Senhor é para nós. E também para a nossa salvação. Nós vimos que chegou ali na frente do mar, o povo estava ali e Deus pensou em cada um dos detalhes. Deus abriu o mar, Deus colocou a coluna de nuvem, Deus colocou a coluna de fogo, Deus colocou o anjo dele no meio, Deus não permitiu que os egípcios chegassem. Deus não só abriu o mar, mas Ele fez tudo para que o povo pudesse ser salvo. E chegando do outro lado, eles quiseram louvar a Deus. E o que é esse louvor a Deus? Louvor a Deus, é a gente chegar e colocar diante de Deus, seja palavras, seja em oração, seja numa música, falar, elogiar, agradecer pelo que Deus já fez, pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é amor, por isso eu louvo. Ele já me salvou, Ele cuida de mim, Ele já cuidou em outras oportunidades, eu tenho a certeza de que Ele nunca me abandona e Ele sempre está comigo, por isso que eu posso louvá-lo. E aí nós chegamos no ponto que paramos a semana passada, em Êxodo capítulo 19, os versos 1 e 2. E Êxodo 19, versos 1 e 2. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Então, no primeiro dia do mês, eles chegam e se acampam ali. Daqui a pouco a gente vai fazer uma conta, mas só guarde isso: primeiro dia do terceiro mês. No verso 5, Deus propõe um acordo com eles. Olha só: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando assim: olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser meus, vão ser o meu povo, minha propriedade particular. Verso 6: vós sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, Deus falou: olha, vocês vão ser meu povo, vocês vão ser minha propriedade, nação santa e reino de sacerdotes. Por que reino de sacerdotes? Deus usaria a nação de Israel para, através dela, trazer a palavra para nós. Através de Israel veio o Salvador, através de Israel veio a palavra. Então eles foram o meio que Deus usou como um sacerdote para intermediar entre o homem e Deus. Deus usou Israel para trazer isso para nós. Então era a nação santa, escolhida por Deus para um propósito. Nós estudamos na primeira fase de muitas pessoas que eram de outras nações, que creram e foram salvas. A salvação não era exclusiva de Israel, mas Deus a escolhe para uma nação santa, reino de sacerdotes, para trazer o conhecimento de Deus aos outros povos e a nós também. Aí a gente pergunta: e como isso está hoje? Lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse, tá? 1 Pedro capítulo 2. Se você chegou em Apocalipse, volta um pouquinho, tem Judas, que é uma página só, 1ª, 2ª, 3ª João, e antes é Pedro. 1 Pedro capítulo 2, o verso 4. Pedro 2, 4. Chegando-vos
para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está escrevendo aqui que quem que é a pedra? Pedro ou Cristo? Cristo. Ele está falando, ó, vamos chegar a ele, a pedra. A gente vai continuar lendo e vai ver que se refere a Cristo. Verso 5 agora, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então agora ele escolhe a nós como seus sacerdotes. Vai continuar, nós vamos um pouquinho mais para frente, o 9 e o 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, ele fala assim, ó, antigamente o povo de Deus era Israel, nós não. Hoje nós somos o povo de Deus. Todos aqueles que aceitaram a pedra, que aceitaram, que confiaram em Cristo, que aceitaram o sacrifício de Cristo, são povo de Deus. E aí ele coloca a descrição, olha só: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São os mesmos termos usados lá em Êxodo, capítulo 19, para a nação de Israel. Quem é o povo de Deus hoje? É Israel ou são aqueles que creram em Cristo como seu Salvador, que aceitaram o sacrifício dele? Nós vamos ver na próxima lição que isso aqui, tanto o Êxodo 19 quanto esse texto de Pedro, paralelo com Isaías 28, tem tudo a ver com o dia de Pentecostes e Atos capítulo 2. Por que Deus falou em línguas que aquelas pessoas naquela época de Israel não entenderam, mas dos outros povos entenderam? Tudo está ligado a isso. Quem é nação santa hoje? São aqueles que confiam em Cristo. Não é mais a nação de Israel. Nós não éramos povo de Deus, mas quando cremos, naquele momento nós somos povo de Deus, propriedade, comprados por Deus. E aí ele tem um propósito para a nossa vida, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos em trevas, estávamos separados de Deus. Agora, quando confiamos, ele nos traz para a sua maravilhosa luz e nos chama a proclamar aquilo que ele fez por nós. Apocalipse capítulo 5, nós lemos o 9, mas vamos ler o 9 e o 10. Está ligado a isso também. Quem que é povo de Deus? Aqui vai explicar. 9 e 10. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós somos comprados para Deus. Cristo pagou o preço foi a própria vida dele. Ele derramou o sangue no nosso lugar, pagou o preço e nos comprou para Deus. E agora nós somos o povo de Deus, nós somos a nação, nós somos o reino sacerdotal. Veja que esse texto, o de Pedro, comparam com a questão do que aconteceu lá em Êxodo 19. Lá era para a nação de Israel, mas hoje é para todo aquele que confiou em Cristo, que Cristo na cruz pagou os seus pecados. Porque com o seu sangue comprastes para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A base de sermos povo de Deus é que Jesus nos comprou com o seu sangue. Voltando então, pode falar. Que esse livro que você refere ao livro da Bíblia? Tá, aqui não. Aqui assim, a ideia, isso nós vamos estudar um dia que a gente conseguir chegar a fazer uma série de estudos para chegar em Apocalipse. Em Apocalipse aparecem os livros como ideia de onde está registrados os fatos que aconteceram. Então, quando fala de abrir esses livros,
vai falando quem que era digno de abrir esse livro. Era um livro específico que estava lá. Não tinha ninguém que tinha a dignidade, que tinha condições de abrir. Aí a gente teria que ir para o lado histórico. Então ele estava selado com 7 selos. Tá? Pessoal em casa, se a internet cair, fiquem tranquilos que está sendo filmado, eu mando depois o link para vocês. Tá? Então vamos lá. Quando um documento tinha um selo, ele tinha uma segurança. Então era colocado cera, pegava o anel do rei, pegava, punha ali e ficava marcado. Se ele estivesse rompido, aquele documento podia estar contaminado, poderia não ter valor. Quando tinha 7 selos, era um documento de extrema importância. E aí só alguém com aquela condição de dignidade que podia abrir aquele selo, ninguém poderia, porque senão tiraria o valor do selo, daquele documento. Então quando fala que não tinha ninguém no mundo digno, é porque é um documento tão específico que só alguém com aquelas credenciais poderia abrir. E no caso era o Cordeiro. E interessante para você entender Apocalipse, é que a palavra-chave para Apocalipse é Cordeiro. E interessante isso porque só no capítulo 1 aparece o nome de Jesus, depois é sempre o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. Então o livro de Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. O Cordeiro foi morto e pagou os nossos pecados. Agora ele volta vitorioso e ele vem e vai fazer com que se cumpra cada uma dessas profecias. Aqui não era especificamente o livro da vida, mas um desses, e aqui no caso seria um livro de juízo. Tá bom? Eu quis dar um paninho de fundo, só que foi muito rápido. Mas se alguém tem pergunta, por favor gente, vamos fazer essa pergunta. Voltando em Êxodo 19, agora versos 10 e 11. Êxodo 19, 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, vamos contar ali. Primeiro mês, o cordeiro foi morto lá no Egito no 14º dia. Então vamos por 16 dias, pensando em meses de 30 dias. Antes de a gente especificar essas contas, elas são aproximadas na questão do 1º e 2º mês. Por quê? O calendário deles é um pouquinho diferente do nosso. Então o mês pode ter 29 dias, por exemplo. Então quando terminar de fazer essa conta, eu estou fazendo conta por 30 dias, mas eu vou falar como que poderia encaixar caso um dos meses fosse de 29, tá? Aí você põe mais 30 dias do 2º mês, mais o 1º dia do 3º mês, dá um total de 47 dias. O porquê isso daqui é importante? Vamos pensar, se fosse um mês de 29 dias, o povo se acampou num dia, Deus fala com Moisés no outro, e encaixaria 1 ou 2 dias que falta nessa conta, porque teve o tempo de Deus conversando com Moisés. Por isso que a gente não consegue precisar, porque era um calendário antigo, de uma forma diferente de contar do que o nosso hoje. É aproximado aqui. Mas o povo de Israel comemora a festa de Pentecostes, que literalmente quer dizer a festa dos 50 dias. E essa festa é comemorada desde a saída do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, 47 dias mais 3 de consagração dá um total de quê? 50 dias. O povo de Israel até hoje comemora essa festa. É a festa que é comemorada 50 dias após a Páscoa. Nós não temos tempo para ir em todos os detalhes, mas se você for em Levítico 23, vai especificar que essa festa tinha que ser no domingo. Mas no próximo estudo a gente vai entrar um pouquinho aqui. O que importa para a gente hoje? A festa de Pentecostes era um dia que o judeu sentia o seguinte: Deus deu a lei na nossa língua. Nós somos o povo de Deus, a nação escolhida, sacerdócio real. Deus mandou o recado dele na nossa língua para a partir de nós os outros conhecerem. Eles saíram do Egito, 50 dias após o Egito, Deus dá os mandamentos para eles. Bom, isso para a semana que vem vai ser importante. Versos 18 e 19. Todo monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deus faz com que acontecesse alguns sinais, para que o povo percebesse que o assunto era sério. O monte fumegava,
Deus está falando conosco. Deus propôs um acordo conosco, e esse acordo é sério. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, e Deus quer que a gente cumpra a nossa parte. Então Deus usa sinais para deixar claro para o povo que aquilo que eles estavam fazendo era muito sério. Houve trovão, houve som alto, houve barulho, houve fogo. Semana que vem vai fazer sentido, quando a gente enfatiza esses fatores aqui. Bom, aí chega no acordo, capítulo 20, versos 1 a 3. Nós não vamos passar todos os mandamentos de novo, porque a gente já estudou na primeira fase, mas vamos ver algumas coisas curiosas. Verso 1: Então falou Deus a todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí Deus dá para Israel os mandamentos. Nós já estudamos, então só vamos passar a lista. Não terás outros deuses, não adorar, não fazer e adorar imagens de esculturas, não tomar o nome de Deus em vão, santificar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. E quando a gente estudou isso, a gente viu o quê? Que a gente é o quê? Pecador, que a gente não consegue guardar os mandamentos e que a gente estava perdido. Lá em Romanos 3, 20, e Romanos vocês podem deixar marcado, que fica, nós vamos várias vezes ali e fica fácil de achar outros. Esperar todo mundo achar. Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Antes de, enquanto vocês estão achando, Paulo vem explicando que todos estão condenados diante de Deus, que ninguém é justo, embora as pessoas se achem justas, mas ninguém é justo diante de Deus. E aí chega no 19: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei servia para quê? Para mostrar que todos nós estamos culpados, somos culpados diante de Deus, certo? Continuando, verso 20: Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Deus deu a lei por quê? Sabendo que não seríamos salvos por ela, não seríamos justificados por ela. Deus deu a lei para mostrar para nós que nós somos culpados diante dele, e que ninguém vai ser salvo por praticar a lei, porque somos incapazes de fazer isso. E para mostrar para todos nós o quê? Que somos o quê? Pecadores. Pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. O verso 23 diz assim: Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. Uma outra versão diz: carecem de Deus, da glória de Deus. Então a lei servia para mostrar para nós que somos pecadores, condenados diante de Deus, não temos desculpa, não vamos ser salvos pelas nossas obras, e que estamos destituídos, separados totalmente de Deus. E em Gálatas 3,13, a gente já leu, se vocês querem procurar e achar de novo um pouco para frente, mas a gente já leu 2 ou 3 vezes durante esse estudo, que fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todo mundo achou aí? Quem quer achar, né? 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro, Cristo morreu no nosso lugar, e essa maldição a gente recebeu por quê? Porque a lei mostra pra gente que a gente é pecador. A maldição vem porque somos pecadores, e a lei serve para mostrar isso. É o espelho que joga para nós, que nos mostra que estamos separados de Deus e que precisamos da graça dele, porque somos pecadores. Em Romanos 7, vamos lá também. Romanos capítulo 7, versos 12
a 14, ele fala um pouco sobre isso. Porque assim, se a lei mostra que somos pecadores, como que fica a questão da lei? A lei é ruim? E Paulo vai explicar, não, a lei é boa, o problema sou eu que não consigo guardar a lei. Mas a lei em si, ela é boa. Capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremodo maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. Paulo está dizendo que a lei era boa. O problema não é a lei. O problema sou eu que não consigo guardar a lei. A lei é santa, é justa. Eu que sou justo e pecador e não consigo guardá-la. Então, a lei é boa? É. Guardar, seguir aqueles preceitos escritos nela, são positivos para a gente? Não matar, não falar mal, não... são coisas importantes, só que nós não conseguimos guardar. Nós somos incapazes. Em Êxodo 25, versos 8 a 10, Deus manda fazer o tabernáculo, e nós estudamos a primeira fase, só que agora nós vamos comparar com os textos do Novo Testamento. Cada parte, cada peça apontava para Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Capítulo 25, versos 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus manda eles fazerem o tabernáculo. A palavra tabernáculo vem de habitar. O verbo seria tabernacular ou habitar. E Deus fala, eu vou estar no meio de vocês. Agora, o que isso tudo quer dizer? Nós vamos fazer muita comparação entre os textos de Êxodo e João. Então deixa marcado o Êxodo e vamos para João. E deixa marcado João também, porque nós vamos toda hora estar fazendo essa ponte entre os dois livros. João capítulo 1. Aí o Evangelho de João, tá, gente? Não a epístola. João capítulo 1, o verso 14. João 1, 14. E o verbo, espera mais um pouquinho, vamos achar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quando falo verbo, aqui a palavra no grego seria logos, ou logos, depende, alguns são logos, mas essa palavra quer dizer a palavra ativa. Por isso que tem versão que diz palavra e tem versão que diz verbo. A palavra que produz algo na nossa língua é o quê? É o verbo. Então a tradução ficou verbo, na maior parte das traduções. No princípio era o verbo, verso 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus estava lá. E aqui fala, e ele veio, e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus veio no mundo e habitou entre nós. E a palavra aqui é tabernaculou. Então o tabernáculo servia tudo aqui para apontar Jesus Cristo, que ia vir ao mundo e morar entre nós e mostrar para nós quem é Deus, e não só mostrar quem é Deus, mas também fazer todo o plano da salvação. E a gente vai passar peça por peça, parte por parte. Em Mateus capítulo 1, verso 23, pensando nisso, que ele veio e habitou entre nós, quando o anjo vem e fala com José, e anuncia que ia nascer o Salvador,
E aí no verso 23 ele cita uma profecia que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está em Isaías 7:14. Deus conosco, Deus habitando entre nós, tabernaculando entre nós, morando no nosso meio. Para quem vai assistir a filmagem depois, as saídas são para reconectar a internet, que tem caído bastante, mas aí a gente vai editar para as pessoas poderem assistir depois. Vamos voltar em Êxodo, capítulo 38, verso 9. Verso 9. Pode falar. Pode falar. Todas essas ordens, todas essas medidas foram dadas depois de Pentecostes, é isso? Tá. A festa de Pentecostes começou a ser guardada depois. Então foi na época que Moisés sobe no Monte Sinai, Deus dá as tábuas da lei e também a planta do tabernáculo, vai junto. Mas a pergunta é boa. Vamos lá. Verso 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. E aí continua a descrição da largura, do que tinha, mas o que é importante a gente pensar aqui é o seguinte: esse era o pátio cercado por essa cerca branca. Se eu fosse fazer um lugar no deserto, eu não ia usar branco, usaria uma cor mais branco, vai sujar. Mas por que Deus pediu para ser branco? Para demonstrar o seguinte: o homem é pecador e o povo ficava acampado ao redor do tabernáculo, e o homem pecador não pode chegar na presença de Deus, por causa que o homem tem pecado e Deus é santo. E Deus então, na sua graça, deixou uma porta, porque o homem não podia chegar na presença de Deus. Deus é santo, e quem tem pecado não chega na presença de Deus. Capítulo 27, verso 16 de Êxodo. Êxodo 27, 16. A porta do átrio fará um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Então havia uma cortina que servia de porta, e ela era sustentada por 4 pilares de madeira revestidos de ouro. E a pessoa, quando o homem pecador queria chegar na presença de Deus, não podia. Deus é santo, então ele entrava pela única porta que tinha. E aí Jesus vem, e lá em João 10:9 ele fala que ele é a porta. Vamos lá em João 10:9. Vamos ficar indo entre Êxodo e João, capítulo 10. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E além de ele ser a porta, que lembra que a gente estudou, o pastor colocava as ovelhas dentro e ele dormia num lugar onde era a porta para proteger as ovelhas. Jesus está dizendo que aquele que entra por ele acha pastagem, aquele que entra por ele será salvo. Entrar e sair não é que ganha a salvação e perde, mas é que entra, está do cuidado do pastor, e quando vai sair está debaixo do cuidado do pastor também. E aí o verso 11 especifica um pouco mais: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que deu a vida no nosso lugar, ele é a porta, é o jeito, o meio pelo qual a gente pode chegar diante de Deus. E quando a pessoa entrava no tabernáculo, logo ele encontrava o altar de sacrifício. Então vamos lá no capítulo 27, Êxodo 27. Êxodo 27, versos 1 e 2.
Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Então era feito um altar coberto de bronze, onde era oferecido o sacrifício. Então chegava lá a pessoa, vamos pôr aqui, o Valdir chegava lá com o cordeiro, falava: eu sou um pecador, eu não consigo guardar a lei de Deus, eu peco, eu erro, mas eu acredito que Deus vai mandar o Salvador. Então eu trouxe esse cordeiro para ser o substituto, para levar o castigo no meu lugar. E aí era oferecido o cordeiro no lugar do pecador. Em Hebreus 9, 28, vamos lá em Hebreus, finalzinho da Bíblia, perto de Pedro ali. Então você vai ali em Apocalipse e volta um pouco. Hebreus capítulo 9. Então, Apocalipse, aí tem as cartas de João, as cartas de Pedro, Tiago, e antes de Tiago, Hebreus capítulo 9. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, porque o sacrifício dele foi completo, suficiente, definitivo. Ele pagou os nossos pecados de uma vez por todas. E em 1 Pedro 3,18, umas 4, 5 folhas para frente, a gente também já leu esse texto outras vezes, mas vamos de novo ali, verso 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Pode falar. Só tenho uma dúvida. Pode falar. Assim, na parte lá que fala muito a Bíblia, os detalhes, de cortinas, Sim. de ouro, e métodos e tudo, e por que na parte de Jesus ele já não contempla tanto, ele não ostenta? Sim. Ele verificou, ele viu essa arca, Jesus teve a possibilidade de ver? Tá. Então aqui, tá, o altar, que vamos voltar aqui, né? A pergunta para quem está em casa é, mostra todas essas questões de ouro, essas peças do tabernáculo, e se na época de Jesus tinha isso e não se relata quase. Então, na época de Jesus havia o altar, mas havia o templo, não era mais a forma temporária que era o tabernáculo, agora era o templo. Então, o templo tinha o que de similar? A ordem das peças e as peças. Porém, as cortinas e alguns detalhes de prata, ouro, não eram mais a mesma coisa. Agora, por que não se fala na época de Jesus sobre isso? Porque todo o tabernáculo era uma figura, uma comparação para apontar para Jesus Cristo. O foco da revelação de Deus era Jesus Cristo, que Ele veio para nos salvar dos pecados. Então, não se tira muito tempo falando da figura, mas sim daquele que realmente representa tudo, a razão de tudo, que é Cristo. Aqui na verdade, então eles faziam isso na vinda de Cristo, faziam todo esse processo porque criam que um dia... Aguardando o Salvador que viria, aguardando Ele que viria. E quando Cristo veio, por isso que cada peça a gente vai passar nos textos para ver que tudo apontava para Cristo. O importante não era o altar aqui, o importante, como a gente estudou já, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando João viu Jesus chegando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios eram repetidos sempre, mas Cristo morreu uma única vez. E Ele disse: está consumado, está tudo pago. Então Cristo cumpriu tudo aquilo. O tabernáculo em si era para apontar para Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho para chegar até Deus. Ele que ofereceu o sacrifício, a vida dele uma única vez pelos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vai continuar vendo as peças e ver que tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo.
Êxodo 30, verso 18. Êxodo 30, 18. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar, pô-las-á entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Então era para ter a bacia ali. Nessa bacia que tinha ali, o objetivo dela é que o sacerdote se lavasse antes de entrar lá dentro. Então oferecia o sacrifício, ele se sujava de sangue ao oferecer o sacrifício, ele chegava aqui, se lavava e depois entrava lá dentro. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Olha o que diz Apocalipse 1:5, o último livro lá da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E tem uma versão que, em vez de citar nos libertou, fala nos lavou dos nossos pecados. Veja só aqui, quando a pessoa, o sacerdote chegava ali, ele lavava as mãos e ele podia entrar dentro do tabernáculo. Cristo nos lavou dos nossos pecados, nos libertou dos nossos pecados, nos perdoou, e aí por isso a gente está limpo e pode entrar na presença de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 23. Êxodo 25, 23. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Então, era feita a mesa aqui, onde eram colocados os pães. Depois, no verso 30, fala que foi feito também, olha só, os pães colocados em cima, porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Depois a gente vai para o 31, farás também um candelabro de ouro puro. Então aí você via que tinha luz aqui. E o que isso quer dizer? Bom, Jesus, ele afirmou que ele é o pão da vida. Lá em João capítulo 6, quando ele multiplicou os pães, no verso 35 e 36, ele fala, eu sou o pão da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus fala, eu sou o pão. Aquele pão lá simbolizava a pessoa de Jesus que ia vir, e ele é aquele que se oferece no nosso lugar. E quem vai até ele tem a sua alma saciada. Nós precisamos de comida e água para viver fisicamente. Para saciar a nossa alma nós precisamos de Cristo. Para ter a vida eterna nós precisamos de Cristo. Olha só os versículos 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão e Jesus é a luz também. Capítulo 8, João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue Cristo não anda mais nas trevas. Ele não precisa mais de luz, porque ele tem Cristo, que é a luz da vida. No texto de Êxodo, eu não vou ficar lendo também todas as referências de Êxodo, porque só vai dando os quadrado, as medidas, de ouro, de bronze, mas só para a gente ver que tudo isso aponta para Cristo. Havia o altar de oração, onde o sacerdote entrava e ele passava aqui e aqui ele orava a Deus. E lá em Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16, fala que nós não precisamos mais de sacerdote, nós precisamos de Cristo.
Olha só o que fala lá. A gente já leu no primeiro estudo esse texto, na primeira semana. Vamos ler o 14 até o 16, fica melhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Uma coisa que está se referindo aqui, que é interessante, o sacerdote só chegava até aqui, porque tinha essa cortina, ele não podia entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote podia entrar só uma vez por ano para colocar o sangue ali, e depois tinha que sair logo. Jesus, ele entrou de uma vez por todos na presença de Deus. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja que ele veio, ele está no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, ele viveu aqui nesse mundo, ele foi tentado, ele sabe o que a gente passa. Se Jesus viesse ao mundo e não fosse tentado, ele não ia saber o que a gente passa. Mas ele passou por as lutas que nós passamos, só que ele não pecou. E se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Agora, por causa do que ele fez, porque ele veio, porque ele se entregou por nós, nós podemos nos achegar a Deus confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno, ou ocasião oportuna. 1 Timóteo, um pouquinho antes, você vira aí umas 7, 8 folhas, você vai chegar ali, final de Hebreus, começo de Hebreus, aí você vai ter Filemão, Tito, Timóteo. Primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2, verso 5. O sacerdote, o papel dele era interceder entre Deus e o homem. O homem chegava, oferecia o sacrifício, o sacerdote entrava lá dentro e falava: olha, o Valdir pecou e ele está te pedindo perdão, Senhor. Esse era o papel dele. Agora, olha capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem outros mediadores. O único mediador é Jesus Cristo. Um ser humano não vai ser o mediador entre nós e Deus. Só Jesus Cristo. Um ser espiritual, alguém que já morreu, uma pessoa que foi boa, não podem ser o nosso mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Quando a gente vai falar com Deus, a gente fala confiado em Jesus Cristo. A gente não pede através de outras pessoas, outros seres, porque é só Ele que é mediador entre Deus e os homens. Voltando em Êxodo, opa, pode falar. Poderíamos entender aí como essa confissão aos padres? Também, porque a gente confessa a Ele. Vamos em 1 João, capítulo 1. 1 João é quase lá em Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia. Se Ele é o único mediador, né? Essa questão também da confissão dos pecados. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem que é que perdoa o pecado? É um sacerdote, um líder religioso, seja ele qual for, ou é Jesus Cristo? A quem nós confessamos os pecados? E aí, eu vou adiantar já um verso que a gente vai ler daqui 2 minutos, vamos ler agora, porque a gente ganha tempo. E capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Deus está falando o seguinte: olha, a gente
é pecador. Deus não quer que a gente peque. Essas coisas estão escritas para a gente não pecar, mas Deus sabe que a gente vai errar. Então, quando a gente errar, a gente tem um advogado. Jesus Cristo está na presença de Deus. E aí, chega lá, Valdir pecou, Valdir errou, ele merece o castigo, Jesus intervém, calma aí, eu paguei esse pecado. Então, ele não precisa pagar mais, já está pago. E aí ele vem e fala para a gente, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente tem que entender, lembra que entrando dentro do tabernáculo, tinha essa cortina que separava, e quando Jesus pagou os nossos pecados na cruz, quando ele disse está consumado, o que aconteceu com essa cortina? O véu se rasgou de alto a baixo. Deus estava dizendo, eu aceitei o sacrifício de Cristo, agora o homem pode chegar na presença de Deus. Essa cortina simbolizava o pecado, a gente não podia chegar na presença de Deus. Aí aqui tinha a arca, e dentro da arca tinha os mandamentos, que mostravam que o homem é pecador. Deus olhava ali, o homem é pecador, ele merece a punição, o castigo. Só que vinha o sumo sacerdote uma vez por ano e colocava sangue aqui em cima. E Deus ficava propício, ficava a favor do homem. Por quê? Foi feito o pagamento pelo pecado. Por isso que chamava propiciatório. Agora Jesus diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sangue dele pagou os nossos pecados e por isso Deus fica a nosso favor. Então quem pode limpar pecado, perdoar pecado é só Jesus. E ele fala que ele é o nosso advogado, e aí ele fala que ele também é a propiciação, quer dizer, ele que como propiciatório servia para mostrar que houve um pagamento e Deus ficava a favor do povo. Jesus pagou os nossos pecados e ele está a nosso favor agora. Jesus pagando o pecado, Deus está a nosso favor. Não sei se eu esclareci. Mais alguma pergunta de alguém? Vamos lá? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Vamos recapitular o tabernáculo? Havia uma porta, Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Havia um altar, e onde era oferecido o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está tudo pago. Uma única vez pelos pecados. Aí, lá dentro, havia a mesa dos pães. Jesus é o pão da vida. Havia o candelabro. Ele é a luz do mundo. Eu já vi gente que pensa assim, ó, quando morre alguém, tem que pôr vela para iluminar o caminho do morto. Mas se der um vento, coitado do morto, está lascado. E quando acabar a vela, também. Porque a gente não precisa se preocupar com isso. Jesus é a luz. Se eu tenho ele, eu não preciso me preocupar com isso. Havia o acesso interrompido por causa da cortina. Cristo morre, paga os nossos pecados, Deus rasga isso de alto a baixo, e agora diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Deus está a nosso favor. Capítulo 35 de Êxodo. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Êxodo 35, os versos 30 e 31. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Para construir todo esse tabernáculo não seria nada fácil. Existia obra em tecido, em madeira, fundição. Depois tinha que derreter ouro e cobrir as peças de madeira, é prata, é bronze. A temperatura de derreter são diferentes de um metal para o outro. Precisava a pessoa saber como lidar com cada uma dessas peças. Como que alguém ia conseguir coordenar uma obra tão grande? E aí a Bíblia diz que Deus
colocou o espírito dele em Bezaleel para capacitar Bezaleel para conseguir fazer o que Deus queria. E aí a gente começa a estudar que no Antigo Testamento Deus usava o seguinte: Deus pegava o Espírito Santo, colocava em alguém, capacitava essa pessoa para a realização de um trabalho e depois o Espírito saía. E a gente vai começar a ver isso acontecendo nas histórias bíblicas. Levítico 10, versos 1 e 2, fala que os filhos de Arão vieram oferecer sacrifício aqui, bem aqui. Então, capítulo 10 de Levítico, capítulo 10, versos 1 e 2. Terceiro livro da Bíblia, tem esse nome porque era a lei que Deus deu para os levitas, eles que cuidavam do tabernáculo, eles que ofereciam as ofertas, eles que limpavam o tabernáculo, eles que julgavam muitas das questões de Israel. Por isso que é um livro que fala de muitas leis, leis higiênicas, leis morais, leis sociais que havia no meio de Israel. Verso 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja que eles chegam para oferecer algo a Deus, só que eles chegam do jeito deles. A Bíblia diz que levaram fogo estranho, tinha que vir com fogo do altar aqui para oferecer aqui. Só que eles chegam de um jeito que eles quiseram, não do jeito que Deus havia determinado. E o resultado foi o quê? Foi fogo. Deus não aceitou. Qualquer um que tentar entrar na presença de Deus da sua maneira e não da maneira estabelecida por Deus, o resultado vai ser fogo. Por isso que nós precisamos entender que Deus fez o sacrifício de Cristo no nosso lugar, para que a gente possa chegar diante de Deus, porque Deus não vai aceitar de qualquer maneira, tem que ser da maneira dele. Em João 3:16, que é o mais conhecido, mas um pouquinho antes, João, o 14 e o 15, falam algumas verdades interessantes para nós. João capítulo 3, e só lembrando um pouquinho desse texto, Nicodemos vai falar com Jesus, e Jesus fala para Nicodemos: você tem que nascer de novo. E aí o verso 14 e 15. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, do mesmo modo que levantou a serpente no deserto, lembra lá que a gente estudou, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Números, nós não vamos ler porque já estudamos, mas Deus havia colocado o povo ali. O que aconteceu? Eles vieram para entrar na terra, eles não quiseram entrar na terra, ficaram com medo. Então vamos pensar algumas coisas que aconteceram. Aí o povo começou a reclamar: a gente não aguenta mais esse porcaria que a gente tem para comer. Agora, eles só tinham maná por culpa de quem? Por culpa deles, porque olha só, um pouco antes, lá no capítulo 13, Deus mandou os espias irem olhar a terra, e aí fala que os espias foram lá, nos versos 27 e 28, falaram assim: olha, nós espiamos a terra, ela é muito boa, verdadeiramente ela mana leite e mel, olha os frutos que nós trouxemos. Eles viram que era verdade, só que eles falaram: só que lá tem os gigantes, as cidades são fortificadas, lá não tem como a gente ganhar, não dá pra gente. E aí no meio disso, no capítulo 14, Josué e Caleb chegam falando: não gente, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos pôr lá. Deus já abriu o mar, Deus tem nos ajudado, nós podemos confiar, é só a gente confiar em Deus e vamos. O mesmo Deus que nos ajudou para sair do Egito, Ele vai ajudar agora. Só que aí o povo não quis, e aí não entrou na terra. Então eles estavam sofrendo aqui, sem ter outras coisas para comer no seu maná, por culpa de quem? De Deus ou deles? Aqui nessa história, aqui, só uma coisa para a gente pensar para a vida da gente. A primeira coisa para a gente pensar é o seguinte: pecado traz consequências. Se eu não quero confiar em Deus, eu vou colher consequências disso.
E a segunda coisa para a gente pensar é que muitas vezes a gente cede aos gigantes. Muitas vezes a gente se rende aos problemas, às dificuldades. E às vezes a gente se deixa levar, porque está com um problema financeiro, de saúde, porque às vezes está com um problema familiar. E a gente olha para o tamanho dos gigantes, em vez de olhar para Deus. E aí, do mesmo jeito que também Caleb e Josué olharam para Deus e não para os gigantes. Então vamos aprender, na hora das dificuldades pelas quais nós passamos, em vez de ficarmos olhando para os problemas, em vez de ficarmos olhando para o tamanho do gigante, para o nosso problema de saúde, para o nosso problema familiar, vamos olhar para Deus, que pode nos ajudar e pode vencer, pode nos dar vitória sobre os gigantes que têm vindo sobre a nossa vida. Bom, o povo estava ali sofrendo por causa disso, e aí vieram as serpentes, eles foram picados, e Deus mandou construir uma serpente, fazer uma serpente de obra de fundição e colocar no madeiro. E tudo que é pendurado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. Então, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, todo mundo olhava, olha, Deus amaldiçoou a serpente. E quem olhava era curado. A Bíblia fala também que importa que o Filho do Homem fosse levantado. A gente olha para Cristo e fala, Deus lançou sobre Cristo a maldição do pecado. Essa maldição era de quem? E aí o verso 16 até o 18. O 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí alguém pode dizer assim, então ninguém vai ser perdido, ninguém vai para o inferno, porque Deus não quer julgar o mundo, Deus quer salvar o mundo. Só que olha o verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem crê em Cristo não vai ser julgado, porque o julgamento caiu sobre Cristo. Agora, quem não crê já está julgado, não é que vai ser, porque não creu, o julgamento continua sobre ele. Olha só o verso 36 do mesmo capítulo, João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, a ira permanece sobre ele. Continua sendo ele o julgado. Quando a gente crê, o julgamento caiu sobre Cristo. Quando a gente não crê, o julgamento ainda continua sobre nós. Voltando ao Velho Testamento, Josué, capítulo 1. E esse texto mostra como a gente deve agir diante dos desafios da vida. Josué capítulo 1, os versos 1 e 2 falam assim, Josué, seguinte, meu servo Moisés morreu, e agora você vai ficar à frente do povo. Então Josué é o 6º livro da Bíblia. E aí Josué tinha um desafio muito grande diante dele, substituir nada mais, nada menos do que Moisés. E a Bíblia cita que Moisés era o homem mais manso da terra. E como que ele podia ter sucesso numa obra tão difícil, e ainda ter que entrar na terra de Canaã, ter as batalhas? Como que ele lidaria, como que ele ia fazer para resolver esse problema? Versos 7 a 9. 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse. Bom, vamos parar aqui. Olha só, seja corajoso. E a gente pensa, ser corajoso para quê? Vai ter uma batalha, né? Então vou ter que ganhar, tem que ter coragem. Mas olha só como ele fala, seja corajoso para fazer o que está escrito no livro da lei. Às vezes não é fácil você cumprir o que Deus está pedindo. Às vezes não é fácil andar no caminho dele. Você tem que ter coragem para encarar isso. Tem que ter coragem para às vezes dizer, eu creio no que está aqui.
e outros rirem da tua cara e te chamar de louco, zombarem de você. Tem que ter coragem para você dizer assim: eu vou perdoar mesmo que eu não queira. Tem que ter coragem para cumprir o que está escrito na palavra, e somos chamados a isso. A salvação é garantida por Cristo, mas lembra que Ele preparou um caminho para a gente andar. A salvação é garantida pelo sacrifício dele no nosso lugar, pela obediência de Cristo, mas Ele espera de nós obediência em gratidão pelo que Ele fez por nós. E aí Ele está falando: você quer ser bem sucedido? Seja como um líder no meio de Israel, seja nas batalhas, seja nos seus problemas, seja na sua vida, seja no seu trabalho, na sua família, tenha coragem de colocar em prática o que está escrito aqui. Não se desvie nem para um lado nem para o outro, anda no caminho certo. Deus preparou um caminho para que andássemos nele. Aí continua, verso 8 agora: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A prosperidade aqui que cita não é dinheiro somente, porque dinheiro é uma coisa passageira e nós não levamos. Aqui é o seguinte: você quer ter uma vida bem sucedida, um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, você quer no meio do seu trabalho conseguir ter êxito no que você faz, você quer saber como viver nesse mundo, está aqui, ó. A regra está aqui, as dicas estão aqui. As pessoas às vezes sofrem muito por causa que se desviam disso, mas quando a gente anda nesse caminho, as verdades vão aparecendo para a gente. E fala: ó, pensa nesse livro, medita nele dia e noite, tenha isso na sua mente, cuide para fazer o que está escrito nele. Verso 9: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Duas verdades que ajudavam Josué no desafio que tinha diante dele. Deixa a palavra guiar a tua vida e lembre-se que eu estou com você. Se a gente quer ter sabedoria na questão familiar, quer ter sabedoria em como ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, se a gente quer ser um bom empregado ou um bom patrão, a Bíblia tem regras para isso. Se a gente quer saber como se conduzir nesse mundo, ela tem um caminho para a gente, ela que dá direção para a nossa vida. E a gente tem que lembrar: mesmo que os outros estão contra mim, Deus está comigo. Duas verdades para qualquer desafio que a gente venha enfrentar: eu vou fazer o que Deus pede de mim, eu vou seguir o guia que Deus deixou para mim, e eu sei que Ele está comigo, Ele não vai me deixar. E aí no capítulo 24, verso 14, Ele chamou o povo a uma decisão. Essa foi a decisão dele no começo. Agora no final, depois de ganhar todas as batalhas, depois de ele procurar colocar em prática isso que Deus colocou, Ele chama o povo: vem cá, eu quero chamar vocês para o desafio que Deus me chamou um dia. E aí Ele chama o povo para essa decisão. Verso 14, capítulo 24, versos 14 e 15. Primeiro 14: agora pois, verso 14: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O primeiro desafio que ele joga é o seguinte: quem que nós vamos servir? E aí ele fala: servir a Deus com fidelidade e integridade. Ou seja, não dá para servir a Deus e aos outros, não dá para servir a dois senhores. Deus está falando: o desafio com vocês é da integridade, vocês são meus, inteiramente meus. Então deite fora, jogue fora tudo aquilo que você serviu antigamente, tudo aquilo que você acreditou antes, e vá e sirva ao Senhor. Isso é uma decisão, e muitas vezes tem um preço, porque tem coisas que nós nos apegamos pelos anos, servimos essas coisas, confiamos nelas, e chega uma hora que a gente tem que escolher: será que eu vou servir a Deus integralmente? Será que Ele vai ter o todo de mim? Ou eu vou continuar dividido entre Deus e as coisas do mundo, entre Deus e as outras crenças, entre Deus e aquilo que eu acreditava antes? Primeiro desafio é o seguinte:
Sirva ao Senhor com integridade. Você é somente dele. Lembra que a gente leu lá no texto de Pedro e a gente leu no texto de Apocalipse? Pois fostes comprados por alto preço. Agora a gente é dele. Então, ele espera o mínimo da gente: integridade e fidelidade. Verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando: outras pessoas serviram outros deuses, e vocês hoje estão com um pé numa canoa, um pé na outra. Você está confiando um pouco em Deus, mas você está confiando um pouco nos deuses dos amorreus. Você está confiando um pouco em Deus e naquilo que você acreditou a vida inteira. E agora chegou a hora do desafio: quem que nós vamos servir? A Deus ou as outras coisas? A Deus ou ao mundo? E aí você fala assim: mas calma aí, agora, antes falava assim, é tudo por graça, Deus deu de presente. O que mudou? Não mudou nada. Ainda é a mesma verdade, gente. Ainda é a graça de Deus que nos salvou e que nos dá a oportunidade de servi-lo. Ainda é a graça de Deus que nos salvou e nos liberta dos nossos vícios e das nossas maneiras de viver que a gente queria viver antes. Tito, capítulo 2, vamos olhar lá. Tito é perto de Timóteo, cuidadinho com Timóteo, perto de Hebreus, entre Timóteo e Hebreus. Tito, capítulo 2, Tito 2, verso 11. Porquanto, todo mundo achou Tito? Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que coisa maravilhosa, não vamos para o inferno, certo? A graça de Deus se manifestou salvadora, nós somos salvos por Cristo. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século, sensata, justa e piedosamente. Veja que a mesma graça que nos salva, que nos tira do inferno, que nos dá a salvação, é a mesma graça que nos ensina a andar nesse mundo. Nos ensina a renunciar ao pecado, a dizer não para as coisas erradas, nos ensina a andar no caminho certo, a viver de uma maneira sensata. E quando a gente pensa em sensato, uma coisa curiosa, a tradução da Bíblia na língua caingangue, a palavra para insensato é krintune, literalmente, sem cabeça, agir sem cabeça. Você seguir o que Deus fala para você, é você ser inteligente, e você seguir e ir contra o que a Bíblia diz, é agir sem cabeça, para não dizer outra palavra que fica feia, né? Um lado é ser inteligente, de modo sensato, de modo justo, e a piedade, piedosamente, a ideia é a seguinte: eu me entrego a Deus e procuro fazer e me entregar para aquilo que Ele quer. A tradução às vezes de piedade, vamos colocar, ser religioso, mas ser religioso é muito limitado, porque a religião pode te conduzir para caminhos errados. Então é uma entrega a Deus. Então a graça que nos salvou, ela nos ensina a andar nesse mundo, ela nos ensina a renunciar ao que é errado, a renunciar ao pecado, a deixar de lado essas coisas e andar naquele caminho de sensatez, do que é justo e do que é correto diante de Deus. Vamos para 1 Samuel, lá no Velho Testamento, um pouquinho depois de Josué. Tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. Samuel 8. E antes de ler Samuel 8, enquanto todo mundo está achando, olha só que nós estamos estabelecendo verdades para a vida da gente. Verdades dentro do que a Bíblia diz. A primeira é a autoridade da Bíblia sobre a minha vida. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
A segunda é a minha posição, a minha identidade agora. Eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Pensa aquela pessoa que vive seus traumas e sofre com os traumas, com baixa autoestima e tudo. Isso está resolvido em Cristo. Eu não sou alguém largado nesse mundo. Eu tenho um Pai maravilhoso que é Deus. A minha vida está escondida em Cristo. A minha salvação está garantida em Cristo. Eu me coloco na posição do que eu recebo e tenho em Cristo por causa da graça dele. E agora entra, como é a minha vida? A minha vida é aquela que eu vou viver pela mesma graça. A mesma graça que me salvou é a mesma graça que me ensina, que me ajuda a andar, que me ajuda a renunciar, que me ajuda a fazer o que é certo, que me ajuda a decidir por Deus e pelas coisas de Deus. Então, nós estamos vendo que dentro da palavra a gente está estabelecendo os parâmetros da nossa vida. Em 1 Samuel capítulo 8, o verso 5 e 6, a gente não vai ler, que foi o que a gente estudou na primeira fase, só cita assim, o povo chega para Samuel e fala assim: Samuel, a gente quer um rei, porque a gente quer ser igual aos outros povos. Então a gente quer um rei. Só que quem que era o rei de Israel? Era Deus. Então eles estavam rejeitando a quem? A Deus. E aí o verso 7 fala isso. Samuel está lá triste, chorando: Deus, olha só. E aí Deus responde para ele: não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Veja que havia uma escolha do povo. Ou eles continuavam debaixo da autoridade de Deus, ou eles iam procurar viver igual os outros povos. E eles escolheram viver igual aos outros. E o chamado de Deus para eles era para ser reino sacerdotal, propriedade peculiar, nação santa, povo escolhido, certo? E qual o chamado de Deus para a gente? Eu comprei por alto preço. Vocês são Deus, propriedade, nação santa, sacerdócio real, filhos de Deus. E o povo escolheu deixar de lado tudo isso que eles tinham em Deus para ir ser igual aos outros. E a gente também tem que pensar qual a escolha a gente vai fazer. Ou a gente pega e toma posse do que a gente é em Cristo, em Deus, ou a gente quer ser igual aos outros. E aí, capítulo 10, verso 6, vamos ler. 10 a gente vai ler. Mesmo que não era o plano de Deus, mesmo que Deus ficou triste com o povo, ainda Deus, na sua graça, quis ajudar o povo e ajudar Saul. Verso 6, 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Saul não era uma pessoa 100%, como nenhum de nós somos. Mas o que é interessante é que disse que Saul, ao ser colocado como rei, Deus daria a oportunidade de ele ser um bom rei. Então o Espírito Santo ia entrar dentro dele e ia transformar a vida dele. Você vai ser transformado em outro homem. Isso é um dos papéis do Espírito Santo na vida da gente, é transformar a nossa vida. A gente quer agir de um jeito, a gente quer agir errado, mas o Espírito Santo ele vem e ele quer nos ajudar, e ele quer transformar a nossa vida de dentro para fora. Não está aqui no slide, mas eu acho que é importante para a gente entender o que é isso. Vamos em Gálatas. Gálatas é ali perto de Romanos, um pouco depois de Romanos, vem 1 Coríntios e vem Gálatas. Gálatas fala um pouquinho desse papel do Espírito Santo de transformar a nossa vida. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou os desejos da carne. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa tendência é fazer o que dá na telha, e geralmente quando a gente faz o que dá na telha, a gente cai do telhado, a gente se quebra, a gente já sofre as consequências. E como que a gente vai viver nesse mundo então, para que somos tentados, nossos desejos nos jogam para aquilo que é errado? Então o Espírito de Deus vem, mora dentro de nós, e ele briga conosco aqui dentro,
para nos ajudar a renunciar às coisas que são erradas. Continuando, vou ali em Samuel, verso 13, 1 Samuel capítulo 13. Bom, Saul teve a oportunidade, Deus deu para ele a oportunidade de ser uma pessoa diferente, colocou o Espírito dentro dele, ele poderia ser diferente, mas olha o que ele escolhe, verso 13. Então disse, 1 Samuel 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja que a mesma oportunidade que Josué teve, Deus falou: Josué, anda nesse caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E Josué foi e seguiu a risca. Agora aqui, Saul, ele disse que, qual a resposta de Samuel para Saul? Você agiu neciamente em não guardar o que Deus tinha dito para você. Aí verso 14, olha a consequência: pecado traz consequências. Verso 14, já não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aí Deus escolhe e coloca Davi no lugar de Saul. E Davi, quando foi escolhido, Deus falou para Samuel: olha, não olhe para a sua estatura, não olhe para a sua aparência, olhe para o coração, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê para o que está diante dos olhos, e Deus vê o coração. Isso é o verso 7, 1 Samuel 16, 7. Aí versículo 13, vamos lá, 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi tinha uma tarefa grande para realizar. Ele ia ficar à frente do povo de Israel. E aí diz que o Espírito de Deus veio e iria transformar a vida dele, iria ajudá-lo para a tarefa que ele tinha para cumprir. O mesmo Espírito que iria ajudar Saul, mas Saul não quis dar ouvidos, que queria transformar a vida de Saul e Saul não deixou, é o mesmo Espírito que iria ajudar agora Davi. E o que aconteceu com Saul? Verso 14, 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte desse, o Espírito maligno o atormentava. Veja que Saul não quis ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo se retira dele e ele era atormentado por espírito do mal. Aí você fala: mas como que fica essa história então? Como que fica? O Espírito Santo entra, sai, como eu tenho que orar para ele não sair de mim? O próximo estudo nós vamos entender isso com detalhes. Nós vamos ver o que a Bíblia fala, a ação dele no Velho Testamento como que era, e a ação dele no Novo Testamento como que é. Aí a gente vai ver na Bíblia. Eu não vou adiantar muito agora, porque são poucos minutos. Eu vou só terminar com uma parte da lição. Bom, depois de Davi, Deus escolheu profetas para estar no meio de Israel, para avisar os reis os erros que eles cometiam. Um deles, por exemplo, foi Elias, que a gente estudou a história dele. Depois Eliseu. Na época de Davi tinha o profeta Natã, e outros profetas mais, como Jonas, como Isaías. E a maior parte dos livros, depois de Provérbios, a maior parte dos livros da Bíblia tem o nome de algum profeta. E aí, quando fala dos profetas, qual era a função deles? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, 2 Pedro 1, lá no finalzinho da Bíblia, versos 20 e 21. Desculpa. Todo mundo achou? Espera um pouquinho. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, o que acontecia? Deus, ele movia através do Espírito Santo. O Espírito Santo colocava para aqueles que estavam escrevendo, seja Moisés, seja Davi, depois Samuel também escreveu, aí os profetas, Ezequiel, Daniel, Joel, e vai embora os profetas, Zacarias, Malaquias. Deus movia eles para escreverem aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Esse era o papel do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele capacitou Bezaleel, ele queria transformar a vida de Saul, ele capacitou e transformou a vida de Davi, ele movia os profetas a escreverem aquilo que Deus queria que fosse escrito e não aquilo que eles quisessem escrever. E aí a gente chega no Novo Testamento e vê o papel do Espírito Santo no nascimento de Jesus e na vida de João Batista. Vamos em Lucas 1, Lucas capítulo 1. Verso 15, e aqui está falando de João Batista. Então aparece um anjo, fala para Zacarias, que era um sacerdote, e fala como seria esse filho dele, que Deus escolheu para estar preparando o caminho do Salvador, estar anunciando as verdades antes que Jesus começasse o seu ministério aqui na terra. Verso 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ou seja, Deus capacitaria João Batista para que ele soubesse pregar, falar e preparar a vinda do Salvador. Ele iria estar pregando e as pessoas ouvindo aquilo, o Espírito Santo movendo, direcionando para aquilo. Para quê? Para que quando Jesus viesse, o mundo estava, o pessoal ali está ouvindo as mensagens, está preparado para receber a mensagem do Salvador. Também no nascimento de Jesus, versos 34 e 35, Lucas 1, 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como isso acontecerá? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O nascimento sobrenatural de Jesus foi pela ação do Espírito Santo também. E olha só que quando o anjo avisa José, lá em Mateus 1, ele cita isso também. Vamos lá em Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, essa verdade que é a atuação do Espírito Santo para que Jesus pudesse nascer de uma forma sobrenatural. E o verso 23: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho e colocará o nome nele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus, o ministério de João Batista também foi debaixo pelo poder, pela atuação do Espírito Santo. Na próxima lição, na próxima semana, nós vamos terminar alguns versos do Novo Testamento, entender qual o papel do Espírito Santo no Velho e no Novo Testamento, e nós vamos entrar no livro de Atos. Então, esse estudo de segunda fase está dividido em 3 partes. Hoje nós praticamente encerramos essa primeira parte, só alguns minutos na próxima, e aí a gente já vai entrar no papel do Espírito Santo na vida pessoal de cada um de nós, e aí dentro do livro de Atos. Tá bom? Boa semana para todos, Deus abençoe vocês, até a semana que vem, se Deus permitir. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.